Mercado. Oferecimento. Bradesco. Crédito com carência de até 12 meses. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando agora um programa especial, especialmente gravado por esses feriados aqui de Corpus Christi, e a gente vai aproveitar para fazer uma radiografia no setor importante do nosso agronegócio, que vem sofrendo vários percalços ultimamente, mas tem uma tendência extremamente importante aqui que beneficia tanto produtores quanto os consumidores brasileiros, especialmente o próprio meio ambiente brasileiro, que é o biodiesel. Biodiesel, produto que é derivado da agricultura e que é um combustível importante para ser misturado no nosso óleo diesel mais poluente e melhorar a vida de todos nós nas cidades e nos campos. Eu tenho a satisfação de receber para esse programa especial, para essa gravação especial, João Henrique Hummels, ele que é diretor executivo da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Sabe tudo sobre biodiesel, inclusive das negociações que estão em curso no Congresso, no governo, para dar uma disparada melhor nesse setor que vem sofrendo bastante desde o ano passado, com suspensão aqui da mistura, redução da mistura de biodiesel ao diesel, por um conjunto de razões que nós vamos dissecar a partir de agora. João Henrique, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Vamos começar fazendo aqui uma radiografia desse setor. Como é que está o parque industrial desse setor e depois o que aconteceu do ano passado para cá que mudou o panorama que nós tínhamos até recentemente. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para fazer esses primeiros esclarecimentos em termos de radiografia desse setor. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre um setor hoje, acredito ser muito importante, não só para a agropecuária brasileira, mas para o Brasil de uma forma geral. O programa de biodiesel ele foi criado em 2006 e nós estamos em franca expansão, onde tinha um cronograma que estava sendo seguido perfeitamente, onde a gente chegaria ao limite de 15% de biodiesel no diesel o ano que vem. E esse ano, em função deste governo estar pensando em preço, eu muito preocupado com o preço do combustível, tá certo? E com os preços da soja muito altos no mercado internacional, o preço do biodiesel subiu e, com isso, causou algum impacto no preço do diesel e, com isso, o governo oscilou na sua maneira de determinar o teor de biodiesel. E o que acontece é que o biodiesel, o ano passado, nós tivemos uma variação, estava em 13%, depois baixou para 10%, depois voltou para 12% e voltou para 10%. E esse ano ficou definido que o teor de biodiesel no diesel seria de 10%. Então, mas os investidores hoje do setor, eles se prepararam para os 15%, e construíram fábricas hoje que teriam condição de abastecer, tá certo, os 15% e ir além. Hoje nós temos um parque hoje de 56 fábricas no Brasil, sendo mais 2 sendo finalizadas para serem inauguradas, e que teria condição hoje de abastecer o Brasil com 18% do biodiesel, de colocar e misturar o teor de 12% no diesel de biodiesel. Então, se eu coloco isso para você hoje, o setor está numa situação extremamente delicada, porque nós temos mais de 50% hoje do nosso parque de produção de biodiesel, tá certo? Em ociosidade. Tá certo? Nós teríamos condições de produzir muito mais e nós estamos ociosos em função desta política do governo de reduzir para 10%. Então, essa é uma situação de momento. Quer dizer, desses 16 anos de política de biodiesel, de introdução de biodiesel, o biodiesel já teve preços mais caros e teve épocas que o biodiesel chegou a custar o mesmo preço ou até mesmo mais barato que o diesel. Então, mas isso foi possível porque tinha previsibilidade, tinha um posicionamento de você saber o que você ia produzir. E hoje nós estamos nesta insegurança de saber
se realmente vai ser 15% a partir de março do ano que vem, e que não, ou se vai ser os 10% ou 12% que estão se conversando e que está sendo operado esse ano. Mas isso é preocupante porque o setor de biodiesel ele não pode ser olhado só pelo preço. O setor de biodiesel ele tem que ser olhado com uma coisa maior, porque ele, na realidade, ele interfere muito nas outras cadeias produtivas, na vida, no meio ambiente do cidadão brasileiro. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é onde um dos impactos significativos, que o biodiesel hoje no Brasil ele não é produzido só do óleo de soja, ele é produzido do sebo, ele é produzido da reutilização do óleo de soja que é utilizado nas casas, ele é processado e utilizado no biodiesel, na produção de biodiesel. Então, quer dizer, se eu colocar que o óleo de soja também é um subproduto que é muito importante, ele é diretamente vinculado à atividade de produção de farelo, porque é o seguinte, ó, não adianta eu só esmagar a soja e produzir farelo de soja, eu vou produzir o óleo. E eu tenho que ter consumo para esse óleo de soja, certo? Eu tenho que ter algum lugar onde eu vou colocar isso. Porque se eu não tiver um lugar para utilizar o óleo, ele vira um resíduo onde ele tem um custo de armazenagem, um custo de utilizar. Então, isso impacta no preço da soja e do farelo da soja. Isso é muito importante porque se tiver um excesso de óleo de palma, que é o maior concorrente do óleo de soja, o preço do óleo de soja cai e encarece o farelo de soja. Então, essa correlação direta é muito importante para uma principal cadeia produtiva do Brasil, que é a cadeia da soja, onde eu exporto, onde eu tenho uma exportação muito grande de proteína animal, que ela é vinculada claramente ao farelo de soja. Então, assim, se eu não tenho aonde colocar, não adianta eu aumentar a produção de farelo de soja, porque ela ao longo do tempo vai encarecer, e encarece o preço da carne, dificulta a nossa competitividade e a gente, ao invés de agregar valor no Brasil, tá certo? A gente fica exportando a soja em grão para as pessoas produzirem proteína fora do Brasil. Tanto que o Brasil hoje exporta para a China, é mais fácil exportar o grão do que a carne, a proteína animal. Então, quer dizer, esse vínculo ele é direto e muito importante. E que, quando a gente olha nesse momento, somente o preço de biodiesel em relação disso, a gente pode estar prejudicando um problema que a gente está tendo hoje, que é a inflação, como também pode estar diminuindo a nossa competitividade, tá certo? Da nossa proteína animal no mercado internacional em relação à produção disso. Então, a gente tem que olhar a política do biodiesel também, que ela é um fator super importante na nossa competitividade do principal produto de exportação, que é a cadeia da soja, de agregação de valor, não só da soja, como da proteína animal. Certo? E também o biodiesel, ele agrega... Oi? Não, só antes da gente continuar, uma curiosidade aqui dos nossos telespectadores também, como é que está distribuído o parque industrial do biodiesel hoje no país? A concentração inicial foi no Rio Grande do Sul, né? Mas hoje praticamente está em vários estados, né? Como é que está essa distribuição do parque? Esse parque ele ainda é concentrado um pouco no sul, mas no centro-oeste já tem bastante, e hoje as novas plantas estão sendo inauguradas já nas regiões nordeste e norte. Então, para você ter uma ideia, no início do ano foi inaugurado mais uma fábrica na Bahia, e algumas semanas atrás foi inaugurada uma no Piauí, tá certo? E outra no Pará. Então, esse parque ele já está sendo distribuído melhor para diminuir o problema de logística que tem de transporte do biodiesel para ser misturado no diesel. Então, hoje nós temos um parque significativo no sul do país, nós temos já um parque também bastante significativo na região centro-oeste, tá certo? Tanto Goiás como Mato Grosso, tá? E agora nós estamos expandindo esse parque para o norte e nordeste.
Perfeito. Agora, como é que é globalmente a situação do biodiesel? Por exemplo, os Estados Unidos também produz biodiesel, creio que de uma maneira importante. Como é que está a política desses países em relação ao biodiesel? Como é que eles atuam aqui? Só para fazer um cotejo, uma comparação com a nossa política interna aqui. Além dos Estados Unidos, a Europa também, né? A Europa hoje ela tem uma política de utilizar lá o B8. Nos Estados Unidos ela vai de região para região. Por exemplo, lá tem regiões que já usam o B30 e na grande parte das cidades ela usa já o B20. Mas o grande exemplo que a gente tem hoje de utilização de matéria-prima, de óleo que utilizando, hoje nós temos a Indonésia com B30, tá certo? Em todo o seu parque. Então, essa é uma política que vem crescendo a cada vez mais dentro do mundo na produção de biodiesel e na utilização do biodiesel dentro dos seus carros. Os Estados Unidos vem, a própria Nova York, a cidade de Nova York, tá certo? Também já está acrescentando e já está colocando o B20 na cidade de Nova York. Muito bem. Eu não tinha noção disso aí, não. Agora, você falou aqui num potencial de 15% aí para 2023. Agora você citou o exemplo da Indonésia, que chega a 30%. Isso é válido para nós também? Tem limitação nessa possibilidade? Ou tem algum teto, digamos assim, onde não se pode ultrapassar? Qual é o nosso futuro aqui? No Brasil, hoje, nós temos uma lei que o teto é 15%, Sim. tá certo? E o mínimo é 6%. Então, o ano que vem, a gente teria o teto de 15%, que é onde foram feitos estudos e que colocou que a mistura é segura e que tem a qualidade e que os motores já estão adaptados à utilização do B15. Uhum. Bom, matérias-primas, você citou aqui, a soja continua sendo líder, né, como principal matéria-prima, né? Agora, a gente está vivendo um momento aqui que os preços da soja estão lá nas alturas, né? Isso, de certa forma, tira um pouco da competitividade, né, do próprio biodiesel, são da matéria-prima muito cara, né? E, pelo que se sabe, não tem ainda no horizonte aqui uma perspectiva de redução significativa. Os Estados Unidos estão produzindo uma safra possivelmente maior esse ano, mas no Brasil a safra foi pequena, em função da seca que afetou a produção no sul do país. Então, nós temos, por exemplo, entre a safra brasileira deste ano de 2022 vai ser escasso suprimento de matéria-prima, principalmente no caso da soja. Como é que fica, então, a indústria com essa perspectiva de oscilação tão grande assim na matéria-prima? Olha só, hoje nós temos condições e segurança que se voltar para B12, esse ano nós temos condições de abastecer tranquilamente o B12. Tem matéria-prima para isso, é um pouco, mesmo escassa ela tem, tanto que o Brasil está produzindo óleo de soja e exportando óleo de soja, então, quer dizer, nós temos matéria-prima para isso, para abastecer o B12. Com as projeções da Conab aí, em aumento de área de soja em quase 1 milhão de hectares, e que isso começa a colher final de dezembro, início de janeiro, já na região centro-oeste, a gente acredita que para atender o B15, não, no ano que vem, não tem problema, desde que esteja uma previsibilidade, uma condição de atender, o governo garanta que vai ser B15 e as empresas possam fazer o seu planejamento, já possam fazer a compra antecipada da matéria-prima, já possa fazer o seu fluxo de caixa para essa. Então, a gente não vê problema. E o que a gente tem sentido no mercado é que a questão do abastecimento, da procura de oferta e demanda no mercado de soja, com esses incrementos de área, tanto nos Estados Unidos, e com uma boa safra que a gente espera nessa safra agora de 2022-2023 da soja, tá certo? A gente acredita que também vamos ter uma estabilidade maior de preço e um ajuste na oferta e da demanda que possa dar tranquilidade, uma menor insegurança na oscilação de preço do óleo de soja e da soja no mercado internacional. Senhor Henrique, o nosso parque industrial do biodiesel são indústrias singulares, ou seja, só para biodiesel, ou são extensões de indústrias de óleo de soja, de processamento de soja que já existem, as indústrias tradicionais que produzem óleo e farelo? Como é que é essa distribuição?
Não, nós temos hoje a indústria, hoje a maior parte da indústria, elas não são totalmente verticalizadas, tá certo? Nós temos indústrias específicas para a produção de biodiesel, tá certo? Onde eles compram matéria-prima, que também pode ser só óleo de soja, como eles estão preparados para outros tipos de óleo. Por exemplo, foi inaugurado agora para uma unidade de produção de biodiesel para óleo de palma no Pará. Então, mas hoje nós temos tem um grande número de empresas que elas não são verticalizadas. Elas compram matéria-prima, compram óleo e vão para o mercado. Então, hoje a maioria já não é verticalizada. Uhum. Essas indústrias singulares aqui, que são específicas de biodiesel, ao processar a matéria-prima, ela produz automaticamente também farelo, né? Como resíduo. Como é que isso funciona? Isso é comercializado no mercado internacional também? Atua como qualquer outra empresa tradicional de processamento de soja, né? Não, olha só, a matéria-prima, na realidade, do biodiesel é o óleo. Quer dizer, então, se eu tenho a minha indústria, eu vou comprar o óleo de soja e da indústria que faz o esmagamento. Como tem aquelas empresas que fazem a cadeia completa, que ela compra a soja, ela esmaga e ela utiliza, ela, além de produzir o óleo de soja comercial para exportação, ela encaminha parte do seu produto, tá certo, para a produção de biodiesel. Tá? Uhum. Então, é uma competição. Esse ano, por exemplo, nós estamos exportando muito óleo, mas nem sempre é isso, porque o mercado de biodiesel adquire esse produto das usinas de esmagamento de Uhum. soja que vai produzir o farelo. Perfeito. Falar um pouquinho de matéria-prima, uma necessidade de diversificação que eu imagino que exista e que eu acredito que seja viável, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma grande área de cultivo de grãos no verão e chega no inverno é basicamente trigo e um pouquinho de outras oleaginosas e outros cereais. E existe um movimento hoje no Rio Grande do Sul de realmente intensificar mais o plantio, de diversificar a produção e aumentar a produção nos períodos de inverno. Começa pelo próprio trigo. Eu tenho visto notícia aqui, por exemplo, que a produção de canola no Rio Grande do Sul vai crescer muito esse ano, pelo menos a área de plantio vai crescer bastante, porque a oportunidade é boa, os preços estão bons, e além disso, o produtor incentivar também por esse esforço que está sendo feito aí por autoridades, entidades e classes do Rio Grande do Sul, no sentido de diversificar e aumentar a produção de cereais, de grãos de inverno, né? Então, isso é uma forma também de diversificar o fornecimento de matéria-prima para o setor de biodiesel, né? Eu acho que se isso se faz no Rio Grande do Sul, tem condições também de se expandir em outros estados. Não sei como é que está a produção de oleaginosas, outros tipos de oleaginosas no Brasil e qual o potencial que vocês enxergam pela frente. Olha só, existe muita pesquisa, mas lembramos que o óleo de soja, em termos o grande problema hoje do biodiesel é o custo de produção e o custo da matéria-prima. Quer dizer, todas essas alternativas que estão sendo olhadas, elas batem e tem um grande empecilho que é o custo, né? A produção do óleo de soja, o custo, da soja é muito mais barato, né? Ele tem um preço competitivo na formação do preço do biodiesel. Então, a gente acompanha várias pesquisas, tanto no sul quanto no norte, várias alternativas, mas, assim, a gente vê algumas alternativas, mas ainda no curto prazo, pouca possibilidade de mudar o cenário atual. Perfeito. Bom, como é que se enxerga o futuro aqui pela frente? Nós vamos falar, tem o Brasil é um grande produtor de biocombustíveis, começa pelo etanol, né, que tem uma produção já bastante consolidada, não só de cana-de-açúcar, mas crescendo muito também o etanol de milho, né? Mato Grosso, particularmente, aí, com indústrias sendo instaladas para processamento e fabricação de etanol de milho. Uma coisa que é relativamente nova no Brasil, é um setor que nos Estados Unidos, por exemplo, é bastante representativo. O uso de milho, por exemplo, a produção de etanol nos Estados Unidos é praticamente um terço de todo
toda a produção de milho vai para esse setor, né? Ou seja, é pujante em termos de absorção de matéria-prima e produção de biocombustível. Aqui no Brasil, no etanol de milho, a gente está recém no início ainda, e no biodiesel também tem um grande espaço para crescer. Como é que você enxerga o futuro desse setor aqui no Brasil? Podemos chegar a um avanço gigantesco em termos de produção, por exemplo, no futuro próximo? Isso vai depender do mercado e da política governamental. Se a política que esse governo está tendo, olhando só para preço, nós podemos ter até retrocesso dentro dessa política. Se ele olhar nos benefícios que o setor pode trazer na questão ambiental, tá certo? De captação de carbono, de não emissão de carbono, tá certo? Qual o custo que isso leva para a sociedade, a questão da qualidade de vida das pessoas nas cidades, tá certo? Onde você consegue reduzir a quantidade de partículas no ar e que diminui o problema respiratório, tá certo? A quantidade de internações e até mesmo mortes, e também a política da cadeia produtiva da soja em relação, e o incentivo que tem que dar à agricultura familiar. Se o governo tiver a visão de política pública englobada, fazendo peso, a compensação do que ganha em cada um desses fatores, eu acredito que essa política ambiental cresça, mas tem que ter um entendimento da população de que os biocombustíveis sejam uma política pública, tem que ser uma coisa que seja importante e que não pode olhar só o preço do combustível, porque a grande preocupação que a gente tem hoje, tá, é o entendimento desse governo, onde ele só está olhando preço, onde ele só está olhando, tá certo, a condição do momento, e isso não fortalece uma política pública que possa fortalecer todos esses critérios ambientais, os aspectos de fortalecimento da cadeia da proteína animal, o fortalecimento da cadeia da soja e as questões da saúde do pequeno produtor, que hoje toda ela é vista em segundo plano, que fica o preço. Então é o seguinte, essa visão da política, ela vai depender do crescimento e da evolução dela dentro desse ponto. Então, se a gente está falando, você está falando do milho, tá certo? Hoje aqui em Brasília a gente vê uma discussão, uma intenção do governo de reduzir o álcool anídrico da gasolina. Quer dizer, isso pode mudar muito, incentivar e modificar toda essa política do preço de combustível dentro desse processo. Então, essa é uma preocupação e é um debate que a sociedade tem que fazer. Certo? E não pode ser decisões monocráticas ou só de um setor olhando isso. Nós temos que olhar essa política toda. Então, essa é a grande preocupação que hoje o setor tem, tá certo? Para tentar resolver isso. Perfeito. Olha, para finalizar aqui, uma observação sua, a gente tem um minutinho só para a gente terminar, mas eu acho que um grande incentivo, ou seja, para uma política realmente mais forte para os nossos biocombustíveis, e particularmente no caso do biodiesel, é a simples constatação de que o preço do petróleo está nas nuvens, tem toda essa questão da guerra aí envolvendo Rússia e Ucrânia, com suprimentos sendo cortados aqui para o Ocidente, petróleo na casa dos $120 o barril. Brasil importador de diesel, de óleo diesel, e seria suficiente já para um estímulo em relação aos biocombustíveis, não, você não acha? Essa é uma discussão, o setor está pronto, olha só, nós vamos ter que importar biodiesel, estamos tendo dificuldade, e uma das alternativas que o governo pode ter para solucionar isso e fortalecer toda a economia interna através da cadeia de produção de biodiesel é aumentar para B12. Aquilo que a gente tem condição de atender em 30 dias. Então, isso seria até uma sinalização para as brigas ambientais do Brasil que isso seria produtivo e seria eficiente. Muito bom. E a gente torce para que isso aconteça. Eu tive a satisfação de conversar com o João Henrique Hummels, ele que é diretor executivo da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Bom, a gente fica por aqui. João Henrique, eu quero agradecer muito pela sua entrevista. Vamos torcer para que tudo avance de forma como a gente imagina que deva ser. E fico aqui bastante grato pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade para a gente continuar acompanhando esse setor tão importante do nosso agronegócio. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Muito obrigado.
E com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso programa especial sobre biodiesel, um programa especialmente gravado para os nossos feriados aqui de Corpus Christi. Nós ficamos por aqui e voltamos normalmente a partir da próxima semana com nossa programação normal. Agrimercado. Oferecimento